Salmo 32. É um salmo do rei Davi. Salmo 32. É uma mensagem que Deus colocou durante toda essa semana e eu quero compartilhar o que Deus tem falado no meu coração. Vocês acharam? Você também poderá ir acompanhar conosco no telão. É o Salmo de Davi, diz o texto: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, diz Davi, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar, até transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia e tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se atire a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Amém? Nosso tema vai ser a voz do silêncio. Curve a sua cabeça. Obrigado, Senhor, por esta palavra que tu tens ministrado ao nosso coração, e na certeza de que o Senhor há de nos falar. Os nossos problemas não são poucos, muitos são as nossas aflições, os nossos receios, e por que dizer, não dizer, algumas vezes nossos medos. Somos homens comuns, somos homens limitados, mas acreditamos, como o rei Davi, teve experiências vastas, poderosíssimas, e Davi pôde vivenciar cada momento da sua história, podendo receber do Senhor a tua direção, a tua orientação e sobretudo o teu perdão. Que o Senhor faça de cada um de nós o alvo do teu favor e amor, que nós sejamos atingidos no âmago do nosso ser, na divisão da nossa alma e do espírito, e que o Senhor possa nos falar de uma forma audível, para que nós ouçamos e entendamos aquilo para o qual o Senhor nos trouxe nesta noite. Não estamos aqui tão somente porque queríamos vir, estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. Assim, Senhor, nos dê sabedoria, graça e unção para que eu me faça entendido. Para tanto eu te peço do teu favor e que a tua presença seja intensa por conta dessa palavra que será ministrada em nome de Jesus. Você pode dizer comigo: Deus tem uma palavra poderosa para mim nesta noite. Da onde a gente vai se fundamentar para trazer o tema, a voz do silêncio? No verso 3, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia. Nós temos aqui um texto, assim bem como um tema, e eu quero, a priori, estar falando acerca da voz do silêncio. Vivemos numa sociedade que quase sempre nós não conseguimos achar o verdadeiro silêncio. Vivemos numa sociedade agitada, vivemos a informação, né? Alguém fala alguma coisa lá nos Estados Unidos,
em frações de segundos, a gente é informado aqui no Brasil, há tantas misérias, tantas desconformidades do ser humano para com Deus. Vemos nitidamente um distanciamento entre Deus e os homens, e há medo, receio, há uma inquietação, há exatamente um certo desespero. As pessoas estão com medo de irem na rua. Existem lugares poucos seguros, e por conta dessas coisas a gente tem dificuldade em obter ou ter o nosso momento de total silêncio. A priori, silêncio seria a ausência de qualquer som audível. Eu não sei se acontece contigo, mas todas as vezes que eu estou deitado e tenho noção que acordei, estou em silêncio, há um barulho dentro de mim. A minha mente não para de pensar, ora por uma questão de preocupações, ora por uma questão que eu tenho que cuidar, ora por uma questão de um certo receio, porque a gente tem que cuidar da igreja, a gente tem que cuidar da família, e a gente tem muitos afazeres. Eu começo a descobrir que eu logo não consigo dormir, embora em silêncio, mas existe um turbilhão de situações, e que nós denominamos esse turbilhão de voz, a voz do silêncio. Eu quero trazer para vocês, pelo menos, duas vertentes acerca do silêncio. A primeira é um silêncio bom, e a segunda é um silêncio ruim. Quando nós falamos de um silêncio bom, está exatamente quando nós nos silenciamos para ouvir Deus. Diga comigo, silenciar-se para ouvir quem? Deus. E todas as vezes que a gente se propõe em ficar em silêncio para ouvir Deus, naquele momento eu entendo assim, que a gente consegue zerar com as preocupações, porque quando Deus coloca no nosso coração um sentimento que Ele vai nos falar, o desejo de ouvi-lo sobrepõe toda e qualquer voz que possa inviabilizar o silêncio. Vocês estão comigo? Ouvir o nosso coração. Ouvir o nosso coração é importante, sobretudo quando houver paz no nosso coração. Paulo nos diz que a paz de Cristo no nosso coração tem que ser o árbitro da nossa decisão. Quando eu paro para ouvir, se há paz no meu coração acerca de uma decisão, eu acredito que eu consigo obter o maior momento de silêncio da minha vida, porque fora disso, são vozes, vozes e vozes. Deus dizendo a Josué 1:8, ele fala, se você puder botar Josué 1:8, ele fala sobre da importância de Josué meditar. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O que é meditar? É ficar em silêncio. É você ler a palavra e agora você medita, né? Você medita para saber o que Deus quer lhe falar. Quantas vezes na meditação a gente obtém a resposta? É exatamente na meditação que a gente recebe o que? Revelação. Não há revelação se não houver o que? Meditação. Deus está dizendo para Josué, você vai precisar buscar um tempo aonde o ato de meditar vai fazer com que você possa ter o silêncio. Porque entendamos uma coisa, fora da meditação, o que acontecia com Josué? Só problemas. Era juiz, era o condutor daquela nação. Moisés passou momentos terríveis conduzindo aquele povo, e com Josué não foi momento, não foi difícil. Então imaginemos, fora da meditação,
ele vivia, ou ouvia, ou julgava centenas de situações que aconteciam semanalmente em razão dos conflitos que havia entre o povo. E o Senhor dizia para ele: você quer ter silêncio, ausência de som ou de verbalização? Você quer estar com o teu coração totalmente separado para mim? Eu vou te ensinar um segredo: medita. Deus está dizendo isso a Josué. Eu vou dizer para você que é o tipo do silêncio bom. Vocês estão comigo? Porém, em Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 7, se não me engano, nós vamos encontrar o primeiro homem que viveu um tipo de silêncio que eu vou chamar de silêncio ruim. Diz o texto, após Adão e Eva pecarem contra Deus, comendo exatamente de um fruto pelo qual Deus dizia que eles não deveriam comer, em razão de toda a abundância de frutos estarem à disposição deles. Deus faz restrição tão somente à árvore ou fruto da ciência do bem e do mal. Então, após comerem, olha o que sucede. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou Deus a Adão e disse: onde estás? E ele fez silêncio, em razão dele estar escondido, e Deus continuou perguntando: Adão, onde estás? Por quê? Porque todas as vezes, na virada do dia, Deus sabia onde encontrar quem? Adão. Naquele dia foi diferente. Adão ficou em silêncio, um silêncio ruim em razão de um pecado. Quantas vezes nos silenciamos em razão de um pecado? Nos silenciamos para esconder de Deus alguma coisa. Nos silenciamos porque achamos que estamos em falta, e o silenciar, se for um silêncio ruim, é porque tem alguma coisa que não está em harmonia entre nós e Deus. E chamou Deus Adão e disse: onde estás? Verso 10. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu escondido. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que ordenei que não comesses? Então somente aí ele vai culpar a mulher, e isso aí são detalhes. Então, o tipo do silêncio ruim. A segunda vertente do silêncio é quando os homens se escondem. Se escondem por quê? Porque há a voz da culpa, a voz do silêncio. No âmago do ser do homem, ele começa a ouvir a voz da culpa, embora ele esteja em silêncio. Ele não consegue dormir, ele não consegue desaparecer, ele não consegue descansar, porque a voz da culpa seria aquela que entra no silêncio dele e traz para ele, embora quieto, põe aspas nisso, mas ele está vivendo um alvoroço internalizado em razão da culpa. Amém ou não amém? Um outro silêncio bom é Provérbios capítulo 11. Diz o texto: o homem sábio guarda o silêncio. De repente, o silêncio bom, quando você, sendo um homem sábio, você vai falar pouco e vai ouvir muito. Até porque Deus nos deu 2 ouvidos em razão da necessidade de nós ouvirmos, e Deus nos deu uma boca porque o que nós tivermos que falar
quando o nosso silêncio se romper, tem que sair dos nossos lábios palavras que edifiquem, que abençoam, palavras amáveis, confortantes, palavra que levanta o homem e faz esse homem enxergar que em Deus sempre haverá uma saída. Esse é o tipo do silêncio bom. O homem sabe, vai guardar o silêncio, né? Voltando ao Salmo 32, verso 3, Davi disse que quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo bramido, ou seja, havia uma dor nos seus ossos. Davi não tinha paz em razão da angústia que havia, e Deus, ele fala exatamente sobre os seus ossos, quebrados, arruinados, doloridos. Davi, ele diz que o seu silêncio nesse momento foi um silêncio ruim, porque ele havia pecado contra Deus e escondeu de Deus, achando que só ele sabia. Davi entrou no engodo de achar que ninguém sabia, exceto ele e Betseba, exceto ele e o comandante do exército, quando Urias vive aquela situação. O problema é que um abismo chama outro abismo. Davi se manteve em silêncio até ser descoberto. E a Bíblia diz que aqueles que encobrem os seus pecados nunca prosperarão, mas aqueles que confessam e deixam alcançarão o quê? Misericórdia. Nem sempre, quando nós estamos em silêncio, está tudo bem. Nem sempre, quando nós estamos num verdadeiro, põe aspas, nesse verdadeiro silêncio, porque eu já me antecipei dizendo que eu acredito que nós só conseguiremos ter o verdadeiro silêncio, que é a ausência de vozes, quando a gente se põe a esperar ou ouvir a voz de Deus. Sabemos que agora o nosso coração, a nossa audição, a nossa alma está receptiva para aquilo que Deus vai falar. Fora disso, nós vivemos uma correria do século XXI. Nós projetamos, articulamos, argumentamos, projetamos. Isso quando você deita para dormir, e muitas das vezes você não consegue, porque a dona insônia está lá. Você tem um problema de ordem emocional em razão do quantitativo de vozes que vão dizer: olha, você está em silêncio, mas eu quero dizer para você que a gente não vai te deixar repousar, porque a situação está séria, e a pergunta é: como sair dessa situação? Davi chega a dizer que ele sentia as dores nos seus ossos. Davi chegou a dizer que ele estava enfermado por conta do seu silêncio. É um tipo do silêncio ruim. Imaginemos o que nós vamos poder esconder de Deus. Será que, se em razão de escondermos de Deus alguma coisa, ninguém vai saber? Ou será que o nosso Deus, a qual nós servimos, não seria um Deus onisciente? E Davi, ele não se descobre, e para tanto Deus precisou descobri-lo. Então Davi, no Salmo 32, ele está dizendo para nós que muitos foram os seus dias de dores, que muitos foram os seus dias de angústia, de insônia, de preocupação, quem sabe uma possível depressão em razão da ansiedade, em razão da culpa, da voz da culpa, a preocupação de não ser descoberto, ainda que o mundo espiritual dissesse para ele: você é rei,
Se alguém descobrir, e daí? Né? Mas nós estamos falando de um Deus. De um Deus que agora, em razão do seu silêncio, Davi agora não tinha mais a alegria da salvação. Davi sentiu que o Espírito do Senhor se afastou dele. Ele chega a dizer para Deus: não retire de mim o teu Espírito, nem removas de mim a alegria da salvação. Ou seja, Davi, além de ter dores nos seus ossos, bramidos, angústia, gritos, porque ele se via totalmente quebrado. Eu quero dizer para você que os ossos são as partes mais fortes do corpo. Os ossos duram séculos. O corpo se decompõe, mas os ossos estão lá. O que Davi estava dizendo, dentro de uma visão mais autêntica, quando ele extravasa o seu momento de dor, para dizer que o seu interior era de uma verdadeira podridão. Ele chega a dizer isso, que os ossos dele apodreceram. Davi estava vivendo um processo de sequidão terrível que a gente não tem como dimensionar. No meu devocional da semana, era isso que Deus me dizia sobre a voz do silêncio. Nem todo mundo que está em silêncio, ou com a boca fechada, ou parando de verbalizar, não necessariamente essas pessoas estão vivendo o verdadeiro silêncio, ausência de som, de vozes, de culpa, né? A gente está sempre com a nossa mente, porque cada cabeça é um universo, milhares e milhares de preocupações. Então Davi, ele vai exatamente para esse corredor. Entretanto, verso 5 do Salmo 32, ele diz assim para nós: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, depois de sofrer, depois de fazer silêncio, depois de ser quebrado nos seus ossos, depois de ser ferido na sua autoestima, na sua, talvez, quem sabe, na sua soberba, porque Davi era um homem humilde, mas o pecado lhe fez soberbo. Ele era o rei. Quem poderia acusá-lo de alguma coisa, senão Deus? E que de forma Deus faria com Davi, para que Davi pudesse não ser tão somente conscientizado do seu erro, mas ser restaurado. Então Deus buscou um método para tratar com Davi, e não necessariamente a gente precisa ir pelo mesmo viés de Davi, porque Deus separou esta noite para falar com a gente. Vocês ainda estão aí? Enquanto o Salmo 32, Davi revela qual era o seu estado original, o Salmo 51 é um salmo que nós denominamos na teologia Salmo da penitência. O salmo onde Davi, ele começa a extravasar, e ele diz no primeiro verso: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz que aos teus olhos eram mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo, e ficarei limpo ou puro. Lava-me e ficarei mais alto do que a neve. Faz-me ouvir júbilos de alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Salmo
é um salmo de retratação. Mas o verso 8, ele ratifica da sua dor, do grito dos seus ossos, que eram imprimidos na sua alma, que tiravam todas as suas forças, que embora sendo rei, aquilo não era suficientemente algo saudável para sobrepor a miséria que ele estava vivendo em razão dessa situação que foi internalizada. Então ele está dizendo, verso 8, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste, esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Este é o retrato falado de todas as pessoas que se silenciam diante de Deus, quando deveriam pedir perdão, se retratar e buscar a misericórdia de Deus, que é poderoso em perdoar. Existem pecados pontuais, porque em determinado momento pecamos por omissão, por comissão, voluntário ou involuntariamente, e às vezes, em razão de ser algo pontual, nós podemos resolver essa questão indo a Deus, se retratando. O problema é quando a gente saiu da esfera de tão somente pecar e passamos a viver no pecado. Eles vão se avolumando e a gente, daqui a pouco, para resolver essa sequidão dos ossos, essas dores internas, a gente vai, o que eu preciso fazer, o que eu preciso falar, É com muita tristeza que quando a gente ouve alguém dizer, alguém pergunta uma certa moça, quem é o pai? Ela diz, não sei, o que está implícito aí? Não existe uma coisa pontual, que ela sabe quem foi, mas o seu envolvimento com tantos tira para dela aquele momento sóbrio de identificar em que momento foi, ou seja, a situação fica mais gravosa. Nós sabemos que somos pecadores, mas pecadores o quê? Remidos. Nós não vivemos mais no pecado, então é muito mais fácil você tratar algo pontual do que você viver algo volumoso. E mesmo que talvez você esteja aqui e talvez você não seja evangélico, você não tenha tido a oportunidade de aceitar Jesus, porque a aceitação faz com que o Espírito Santo venha morar em você, e Ele vai te ajudar quando você for tentado em alguma área. Ele vai dizer assim, não aceite, não ceda, e você vai poder conduzir a sua vida mais perto de Deus. E se porventura um dia acontecer, como diz João, filhinhos, é bom que não pequeis, mas se pecardes, tendes diante de Deus um advogado. Aleluia, aleluia, aleluia. Verso 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque tu não te compras em sacrifícios, senão os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado, e contrito não desprezarás, ó Deus. Atitude diante
de um silêncio ruim, confessar, pedir perdão, porque o próprio Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus tirou a autoridade de todos aqueles que acusavam aquela mulher. Enquanto a lei mandava que ela fosse apedrejada, Jesus sabia que todos eles estavam enquadrados em algum delito. Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O que Jesus queria? Oportunizar aquela mulher para que ela pudesse reconstruir a sua vida, e agora entendendo que Deus a chamou, Deus a amou, e por conta disso Deus a livrou, e ela teve uma nova oportunidade. Nosso Deus é um Deus de oportunidade, né? Você não vai ser inferiorizado ou desmerecido, porque nós estamos diante de uma palavra que o próprio Jesus disse: aquele que não tem pecado, tire a primeira pedra. Ou seja, a nossa visão é de inclusão, a nossa visão é de abraçar todo mundo. Eu dizia que eu sou um pastor, não sou um juiz. O juiz sentencia alguém que ele nunca viu. Quantos presos são levados à presença do juiz, e antes deles entrarem, o juiz lê lá o processo e sentencia sem nunca ter visto aquela pessoa. 30 anos, 20 anos. Eu dizia que eu não sou juiz, eu sou pastor, eu tenho que pastorear todo mundo. As pessoas querem, muitas das vezes, que o pastor seja parcial. O pastor precisa ser o quê? Imparcial, como Deus é imparcial, porque Deus ama a todos. Todas as pessoas precisam ter as suas oportunidades para reconstruir. E a reconstrução está exatamente quando nós quebramos o nosso silêncio e dizemos para Deus: pequei contra ti, contra o céu e contra ti, e não sou digno, né? Como o filho pródigo, que pediu ao pai uma oportunidade de refazer. O nosso Deus é um Deus que refaz. Por mais que difícil seja a sua, minha, nossa história, é um Deus que refaz. Vocês ainda estão aí? E ele diz, terminando: abençoa Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Davi está dizendo acerca do pós-perdão. O que a gente faz? A gente é movido por gratidão, a gente é movido por santidade, lealdade, fidelidade. A gente fideliza a relação entre nós e Deus, porque a gente sabe que mesmo na condição de miseráveis pecadores, Ele está sempre com a sua mão estendida, nos dando a oportunidade de viver um novo começo, porque Ele é o Deus do recomeço. Davi diz: Senhor, tem como o Senhor tirar essas dores dos meus ossos? Tem como o Senhor voltar, fazer com que eu volte a ter alegria, para que os meus ossos sejam curados, para que eu consiga dormir, para que eu consiga ter paz, para que eu não ouça a voz do silêncio, que muitas das vezes a culpa vem e me agride, a culpa vem e tira a minha autoridade. Davi está exatamente falando com Deus acerca dele. O Salmo 31:10, Salmo 31:10, algo pontual, nós vamos ver Davi dizendo: porque a minha vida está gasta de tristeza, e os anos de suspiros, e a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Porque os ossos no físico é a nossa parte mais íntima. Em cima dos ossos tem tendões, tem pele, tem nervo. Então ele é o íntimo. Davi está dizendo que a sua alma estava assustada, ele estava quebrado, ele estava miseravelmente vivendo, enquanto o rei, toda aquela boa vida, não podia suprimir
a voz do silêncio que o acusava. Ele estava dizendo: o que me adianta ter boas comidas, boas roupas, se eu estou em podridão, se os meus ossos foram quebrados, se os meus ossos se consomem, se o meu interior está destruído, se não há em mim momento de paz, de silêncio, ainda que eu esteja calado, mas existe uma dor que me oprime, deprime. E Davi está exatamente dentro desse contexto. Eu quero me adiantar, vendo Isaías 66, 13 e 14, para a gente poder fechar. Isaías 66, 13 e 14, o que nos diz? Glória a Deus. Bom, como alguém a ama, como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vos sereis consolados, e vós vereis e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e a ele se indignará contra os seus inimigos. Os seus ossos reverdecerão. O que é reverdecer? É receber a cura de Deus e viver um novo começo, porque é isso que Deus faz. Aleluia! Eu encerro trazendo à memória o pastor Martin Luther King. Ele diz, no final: não nos lembraremos das palavras dos nossos inimigos, mas do silêncio dos nossos amigos. Um silêncio ruim. Ele diz: todas as palavras que os meus inimigos falaram contra mim, eu vou esquecer, mas não vou esquecer do silêncio dos meus amigos, porque no momento da minha dor, eles se calaram. E ele ainda continua a nos falar: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Outra situação da vertente do silêncio ruim, né? É muito comum, pontual, que os maus gritem, que os maus te acusem, que os maus se levantem, que os maus te armem cilada, que os maus te preparem armadilhas. Ele está dizendo: isso dentro do campo da maldade em relação aos meus inimigos, isso é até uma coisa normal, que eu até espero que eles assim façam, mas a minha preocupação não é com o grito dos maus, mas é com o silêncio dos bons. Vocês ainda estão aí? Moral da história: Deus quer reverdecer os nossos ossos. Deus quer trazer um novo começo. E aí você vai poder receber de Deus essa oportunidade de se deleitar no verdadeiro silêncio, aonde na calada da noite, aonde você vai parar para ouvir Deus. Antes de você ouvir Deus, você vai sentir a voz do silêncio. O silêncio vai dizer assim: ó, aqui está tudo calmo. É igual Hebreus, Hebreus 11, Galeria da Fé 34. Os antigos aprenderam a tirar força da fraqueza. É muito similar à voz do silêncio, né? Deus quer que você tenha paz. Você pode dizer para o seu irmão: Deus quer que você tenha paz. Deus quer que você tenha alegria. E diga: a única voz que precisa ser ouvida no seu silêncio é a voz de Deus, te dirigindo, te curando, te restaurando, te oportunizando um novo tempo, reverdecendo o seu interior, para que você cante o hino de alegria, para que você seja jubiloso, para que você não esqueça as bênçãos de Deus, para que você entre e saia da presença dele convicto de
que você busca, ama e quer o Senhor, e sabe, sobretudo, que você não é ninguém sem Deus, mas Deus sem você, Ele continua sendo Deus. Nós precisamos dele. Então, meu irmão, no primeiro momento que as vozes tentarem te buscar ou te culpar, vá imediatamente para os pés do Senhor. Confesse, diga-lhe que você precisa ter o seu interior renovado, porque você não aguenta mais, né? Tristeza, angústia, dissabores. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Queria que você curvasse a sua cabeça, eu quero orar.